Salve, salve, família, povo de Deus. Estamos na Semana Nacional da Família. Iremos falar hoje sobre educação. Para isso eu vou recorrer à Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, que está aqui em minhas mãos. Também eu tenho o subsídio da Pastoral Familiar e não poderia faltar também o Catecismo da Igreja Católica. Vamos então iniciar com o Evangelho proposto, que está lá em São Mateus, no capítulo 22, de 37 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amados irmãos e irmãs, amar o próximo. Quem é o meu próximo? Certa vez eu perguntava numa palestra para as pessoas que ali estavam, quem era a pessoa mais importante do mundo para elas? E as respostas foram várias. Era o pai que estava distante, a mãe que estava distante, eram os filhos que nem estavam ali presentes, era o grande amor da vida da pessoa, etc. Foram várias respostas. Também era um ambiente religioso e muitas pessoas diziam que a pessoa mais importante era o Senhor, era Deus. Perfeitamente compreensivo, de acordo com aquele ambiente que nós estávamos ali, né? Mas eu propus a eles que pensassem diferente, que a pessoa mais importante para eles fosse a pessoa que estivesse mais próxima deles. Essa tem que ser a pessoa mais importante. Se tudo der certo, eu vou chegar àquela pessoa querida que eu tanto amo, quer seja esposa, filhos, pais, mães e outros, né, que fazem parte da minha vida. Mas eu não posso nunca perder esse conceito de próximo. Quem é o seu próximo? É aquele que realmente está próximo. É ali que eu preciso fazer essa diferença. Mas onde eu vou aprender isso? Não deveria ser na escola. Também não deveria ser na igreja, na comunidade. Deveria ser na família. É na família que se aprende. Aí eu trouxe aqui também o Catecismo da Igreja Católica, que vai nos ajudar. O que vai dizer lá no número 1653? 1653. Vai dizer: a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Não é a escola que educa o filho, é o pai, é a mãe, é a família. É o ambiente que ele está inserido. Os pais, continua o catecismo, são os primeiros, são os principais e primeiros educadores de seus filhos. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Olha que interessante.
Quando se escuta falar que tem que investir em educação, vem aquele pensamento de construir escola, faculdade. É claro que também o investimento passa pelo material em si, pelo físico, né? Mas tem coisas que é a família. É a família que é importante. A importância dos pais na educação dos filhos é o tema. A educação é compreendida como um bem comum. Ou seja, eu vou criar filho, não para mim, não para ele, mas para que ele possa viver em sociedade. Qual o papel da família na preparação dos filhos? Toda vez que o Estado tem que interferir na família, porque há um desequilíbrio. É a família que tem que gerar filhos para o Estado, para servir ao Estado, à nação, à igreja, à sociedade como um todo. A partir de Cristo, com Cristo, temos também o munus docente. O que é isso? É o papel de ensinar. Como é que Jesus ensinava? Ele só falava? Não, ele fazia também. Em muitas situações fazia mais do que falava. Então, precisamos passar de um discurso teórico para o discurso da prática. A prática cristã dentro de casa, transformando a minha casa em igreja doméstica. E onde estão os filhos? Não exatamente um lugar geográfico, mas onde está o seu pensamento em si? Com quem anda? Quem são os seus influenciadores? Quem são os seus heróis? Os pais devem ser os heróis dos filhos. Sabe, há muitas situações que o filho, que a criança está em casa somente com o corpo. Há uma grande indiferença em participar da vida daquela família. Por outro lado, muitos pais abandonam seus filhos também porque dizem que não tem mais jeito. Então, o jovem, o adolescente chega em casa e se tranca num quarto diante de uma tela de computador, e os pais nem sequer sabem o que está acontecendo ali. Os pais precisam ser os heróis. E muitos pais não estão sabendo lidar com essa modernidade toda, com essa tecnologia toda, e nem sequer se esforçam em aprender um pouco, em estar ali junto com os filhos em alguns momentos, não 100% do dia, não as 24 horas do dia, não é isso. Tá? Não é isso. E além de não lidarem com essa tecnologia, com essa modernidade, ainda alguns insistem naquele discurso de que no meu tempo não era assim. No meu tempo não tinha isso. No meu tempo era melhor. Se eu for olhar o tempo, fazer um estudo sobre o tempo, eu vou chegar à conclusão de que o passado, ele não existe mais. O futuro é uma incerteza. Então o que eu tenho de concreto na minha frente é o tempo presente. Mesmo esse futuro, quando chegar, lá também será presente. Eu não posso ficar preso a um passado e com isso eu vou dizer assim, tornar inferior o presente onde está vivendo a minha família nesse momento. Alguns pais também ficam sonhando com um futuro que não existe. Ficam pensando demais em se tivesse uma condição melhor, e se eu tivesse isso, e se eu estivesse em tal lugar, e acabam se esquecendo de viver o tempo presente, e com isso eu tenho também a indiferença de alguns pais em casa para com seus próprios filhos. Isso é muito sério.
Precisamos viver o tempo presente. Ainda que esse passado tenha sido muito bom, mas o melhor tempo é o tempo que eu estou vivendo. Eu tenho que transformar esse tempo, sabe? Transformar esse presente a partir da minha realidade. Também não dá para ficar vigiando os filhos, sabe? Criando eles numa bolha. Isso sufoca, tá? Isso sufoca demais, essa vigilância excessiva. Isso vai castrar, de certa forma, a individualidade da criança. E alguns pais, por sinal, castrando essa individualidade da criança que vai crescendo aos poucos, nesse seio conturbado, criam expectativas e tudo aquilo que os pais não conseguiram ser, eles querem que as crianças sejam. Isso é muito ruim. Muitos traumas que os adultos carregam, muitos medos, muito relacionamento conturbado, é fruto de uma infância mal vivida. Os traumas que nós carregamos, as incertezas e os medos, têm como princípio, como início, lá na infância, diante de uma situação que foi mal educada, quer seja por abandono, quer seja por excesso de vigilância, quer seja por indiferença também. Então, como diz o Catecismo da Igreja Católica, os pais devem ser os primeiros educadores dos filhos. Educar e amar é muito mais do que estar presente em matéria, presente fisicamente. É ir além disso. É ser companheiro, é ser amigo, é dizer um sim acrescido de uma responsabilidade. E quando falar não, esse não também tem que ser acrescido de uma justificativa, por que não? Então nós precisamos voltar o nosso olhar para o interior de nossas casas, para que esse mundo dê certo, para que essa sociedade dê certo, é necessário, antes de tudo, a família dar certo. Amados irmãos e irmãs, paz e bem.